Bom dia, igreja, tudo bem? Então, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês mais um devocional. Inicialmente eu quero contar algo assim bem bacana que aconteceu comigo ontem e que me fez lembrar dessa passagem. E depois de eu ler, eu pensei algumas coisinhas assim que eu quero compartilhar, quero repartir aí com vocês nessa manhã. Ontem eu tenho um amigo, uma pessoa que eu já conheço há vários anos, que eu tive a oportunidade de compartilhar, eu e minha esposa, compartilhamos com ele, a então noiva dele, mais de 5 anos atrás, tivemos a oportunidade de fazer um pré-nupcial com eles, um estudo, né? E ali nós estreitamos os laços de amizade. A gente não se conhecia ainda, quem tinha amizade era a minha esposa com a noiva dele. E esse homem aceitou o convite da esposa e nós fizemos um pré-nupcial, tivemos a honra de sermos padrinhos então do casamento. E hoje eles já, passado alguns anos, eles já têm 2 filhinhas lindas e ele é um homem bem sucedido na profissão e eles estão já há alguns anos em Ponta Grossa, mas já estão com os negócios bem adiantados em outra cidade e estão já partindo. Porém, nós tivemos um tempo gostoso, um tempo produtivo, agradável ontem, e ele pôde compartilhar comigo algumas experiências que ele está tendo, tanto familiar, no âmbito da sua família, com suas crianças, profissionalmente e principalmente no seu relacionamento com Deus. Então eu fiquei muito feliz, porque logo que a gente se viu, tem uns minutos aí pra gente bater um papo gostoso? Eu falei, tenho sim. Sentamos e algo assim maravilhoso, ele falou: Jefferson, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu mesmo estou espantado com o relacionamento, com a intimidade que eu estou tendo com Deus, da forma que eu estou me relacionando com Ele e da forma que eu tenho sentido a presença dEle. Aquilo já de início já me deixou muito feliz. E ali ele foi me contando acontecimentos, situações do trabalho, situações com a família, os sonhos, os planejamentos dele. Ali a gente passou um tempo muito agradável juntos. E ali Deus foi ao mesmo tempo em que eu ouvi esse homem falando e testemunhando, e ali nós trocávamos experiências, e ali Deus ministrou meu coração e eu pude também compartilhar com ele esse momento da minha vida, do meu tempo de vida e das experiências que Deus tem proporcionado a mim, a minha esposa, a minha família. E ali Deus fez eu lembrar de lá atrás, de quando a gente conversou com eles, o primeiro momento, o tempo de oração, o preparo do estudo, as experiências vividas e até mesmo as experiências que nós tivemos antes de conhecê-los, que nos ajudaram a criar um vínculo, a nos relacionarmos com eles de uma forma tão tranquila, tão clara, gerar uma cumplicidade, até mesmo uma intimidade, porque Deus faz isso, né? A graça de Deus é a argamassa que une as pessoas, né? E criar essa amizade. E tanto que eu pude conversar com ele e falar: olha, eu fico tão feliz porque independente se você vai morar aqui no estado ou em outro estado ou em outro país, parece que nós podemos ficar 1 ano, 2, 10 anos sem se ver. Quando a gente se vê, parece que a nossa amizade só cresce e parece que a gente não ficou tempo sem se ver, porque isso é de Deus, isso é de Deus. Com isso eu quero compartilhar com vocês esse texto, Eclesiastes 11, diz assim: distribui com generosidade o teu pão
como se o atirasse sobre águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Reparte com 7, e mesmo com 8, o que tens, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão pesadas de águas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore debruce para o sul ou tombe para o norte, onde cair, ali permanecerá. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo que há. Logo, ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Aqui nesse texto, logo depois que eu saí dessa conversa com o meu amigo, e eu vinha orando e conversando com Deus, agradecendo, porque é tão bom, né? Você ter esse feedback. Deus dá essa oportunidade a nós, a gente, vez ou outra, ter essa experiência de ver que as coisas, aquilo que a gente faz no reino, pro reino, no reino, com Deus, para Deus, não é em vão. E eu lembrei dessa passagem que muitos usam, né? E não é errado, porque a interpretação é o momento, é aquilo que Deus quer falar contigo. Então eu não estou falando eu estou falando daquilo que Deus ministrou ao meu coração, da interpretação que Deus deu para mim nesse momento. E ali ele fala, primeiramente, eu vou pontuar pincelar aqui algumas coisinhas. Fala primeiramente da atitude: distribui generosamente o teu pão. Sabe, Jesus em algum momento ele fala na palavra para os apóstolos que a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Chega um momento em que o nosso pão, o nosso alimento, aquilo que temos de mais valioso, porque em alguns lugares o alimento é o que as pessoas têm de mais valioso. O dinheiro muitas vezes não vale nada se você não tiver o que comprar, o alimento para comprar. E Deus fala para mim sobre atitude: distribui o teu pão, aquilo que te é de mais valioso. E hoje o que eu tenho de mais valioso é a presença de Deus na minha vida. As experiências que eu adquiri, que nós adquirimos como família, como casal, e que Deus estava ali nos ensinando, nos orientando, nos exortando, nos corrigindo, nos incentivando, nos dando paz, nos curando. E esse pão nós temos que distribuir, não pode ficar conosco. Nós precisamos ter essa atitude de repartir aquilo que Deus tem nos dado. Talvez com um amigo, talvez com um familiar, talvez com o filho, talvez com a esposa, com o esposo, mas tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, no momento oportuno, Ele vai lhe dar essa possibilidade de você repartir com alguém. Isso é uma atitude. Reparta aquilo que Deus tem te dado. Reparta o pão, aquilo que você tem de mais valioso. Não importa a condição. Ali ele vai falar, reparte com 7, daí ele fala quando as nuvens estão pesadas, ou quando a árvore debruça para um lado ou para o outro. Não importa a condição. O que importa é você repartir aquilo que você tem. Não espere a melhor condição, o melhor momento, a melhor hora. Você precisa saber que aquilo que Deus quer que você reparta precisa ser feito espontaneamente, de uma forma natural. Então, as condições são a de menos. Muitas vezes nós esperamos o melhor momento. É lógico, você precisa saber a hora de falar e a hora de se calar, a hora de ouvir. Porém, não precisa ser num púlpito, não precisa ser numa célula, numa reunião. Pode ser num momento que Deus proporcionar. Fala sobre circunstâncias, né? Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem
passa observando a passagem das nuvens, nada colherá. As circunstâncias muitas vezes são desfavoráveis. Se eu e você não ficarmos olhando muito para as circunstâncias que estamos atravessando momentaneamente, nós não vamos repartir ou lançar o pão nas águas, entregar o pão para outras pessoas, repartir aquilo que Deus tem dado. Muitas vezes nós estamos vivendo circunstâncias desfavoráveis, mas essas circunstâncias é que nos vão gerar experiências que vão nos possibilitar entregar o pão. Como cristãos, nós precisamos observar isso. Fala sobre a realidade. Qual que é a realidade? Ali no 5 ele fala de uma realidade que eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos deixar de pensar e temos em mente. Que é essa: assim como não conheces o caminho do vento, tampouco o Espírito entra no corpo, tampouco como o Espírito entra no corpo de forma que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus. E aqui é um ponto em que eu falo, nós estamos inseridos, a nossa vida está inserida dentro de um campo que se chama Reino de Deus. E as obras de Deus, elas partem do nosso dia a dia, elas estão inseridas no nosso dia a dia e são alimentadas pelas nossas esperanças, pelas nossas experiências e pela nossa esperança também. E quando eu e você geramos esse pão vivo, essa palavra, essas experiências, a fé, a comunhão com Deus, nós lançamos ela no reino. E a palavra diz que logo ao amanhecer semeia a tua semente e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar. Então nós precisamos estar prontos, a tempo e fora de tempo, para testemunhar, para falar de Deus, para repartir aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. E num tempo oportuno, Deus vai nos dar essa graça, essa oportunidade de ver o fruto dessas obras. E é lógico, na vida de outras pessoas. Então, não retenha o pão, atire o seu pão, lance o seu pão, a tua palavra, aquilo que você tem de mais precioso, as tuas experiências no reino, na vida das pessoas, compartilhe. E você, vez ou outra, o Senhor vai nos dar essa graça de podermos ver o fruto dessa semeadura. Que Deus te abençoe, espero ter te ajudado e te incentivado a lançar o teu pão. Em nome de Jesus. Tchau.